72 da versão branca do Enem aplicado no dia 5 de novembro, traz um texto realmente impressionante. A questão no seu todo trata do seguinte: biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Então, o que nós lemos, traduzido em miúdos, biocélula microbiológica. Nela, as bactérias que respiram, as bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, as bactérias instaladas nesses compostos orgânicos. E as biocélulas liberam elétrons, produzidos na respiração celular. Transmitem para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza acetato como substrato. O substrato é um material orgânico ao qual agem os reagentes. O substrato, ele é atacado por elétrons. Elétrons que vêm da onde? No fundo, da respiração dos micro-organismos, dos agentes biológicos. Continuando o texto. Nós vemos que em sistemas bioeletroquímicos, biológico e eletroquímico, eletrofísica, químico, biologia, tudo junto, misturado, para fazer o sucesso de grandes investimentos no futuro para todos os nossos jovens. É o que o Brasil precisa. Os potenciais padrões apresentam valores característicos. Então nós temos aqui duas reações. A reação do dióxido de carbono com 7H positivo, que vem de um meio ácido, produzindo mais 8 elétrons, produzindo acetato e água. Aqui existe um potencial elétrico, que está indicado por menos 0,3 volts. Uma segunda reação é o oxigênio molecular com 4 cátions H+, 4 elétrons dando água. O seu potencial é 0,8 volts. Aqui foi negativo, aqui foi positivo. Muito bem. Começando pelo chão, começando pelo raso, precisamos sempre saber determinar o NOx, a carga que o elemento apresenta na molécula em que ele aparece na reação. Então, nós temos alguns personagens. Temos, por exemplo, o CO2. A pergunta que se faz: qual é a carga ao que chamamos de NOx? Qual é a carga do oxigênio no dióxido de carbono, que está aqui representado na sua estrutura molecular? Podemos calcular matematicamente, tendo decorado alguns valores, como por exemplo, todos sabemos, na aula de óxido-redução, que o oxigênio tem carga -2. Um oxigênio tendo carga -2, 2 serão 4, 4 negativos, faz com que o carbono seja 4 positivo. Ou, fazendo pela matematiquinha, se o carbono for X, somado com 2 vezes -2, tem que ser igual a 0. Então, qual é a carga do carbono? A carga do carbono é mais 4.
Este mais 4 eu também obtenho analisando as eletronegatividades, as forças que atraem os elétrons. Então, a sequência, cujo o aumento é para a esquerda, qual é o mais eletronegativo de todos? Flúor. Na sequência, FON, cloro bromo, whisky, pH. O oxigênio é um dos mais altamente eletronegativos. Então, no caso da estrutura do acetato, acetato por quê? Porque com H seria o acético. Se eu tivesse o agrupamento C-O, OH, eu teria o ácido acético, aquele do vinagre. Bem, como estamos falando do acetato, o H foi para o meio. Aí surgem os Hs positivos nas reações. Qual é a carga? Qual é a carga dos elementos? No caso, a carga do carbono, que já determinamos que era 4, pelo cálculo empírico, acharemos que o carbono é 4, porque o oxigênio mais eletronegativo, ele vai puxar os seus elétrons. Além dos 6 que ele apresenta, ele faz covalente com o carbono de forma a puxar o elétron. Então, o oxigênio é negativo, 2 vezes para cá, 2 vezes para lá, o carbono é quanto? Continua sendo mais 4. Ou empiricamente, ou pela diferença de eletronegatividade, posso dizer que o carbono é positivo 4. Muito bem. A situação do oxigênio, a situação do oxigênio O2, como a força de atrair é igual para ambos, o oxigênio apresenta a carga 0. 0, porque ele não é nem mais forte nem mais fraco do que o outro que é igual a ele. Trata-se inclusive de uma ligação covalente apolar. No caso da água, o oxigênio puxa o elétron do H, naturalmente o oxigênio vem a ser negativo 2 e o hidrogênio positivo 1. Bom, agora vamos a esse fulano, que é o acetato, que vai ser o personagem da nossa atuação aí. Qual é a carga do carbono? Temos uma técnica muito importante aqui. Você pode perfeitamente usar a técnica inicial, empiricamente. Quantos carbonos tem o carbonato? 2. Quantos hidrogênios tem o carbonato? 3. Acetato, desculpe, carbonato é CO3. Quantos oxigênios tem o acetato? 1, 2, pronto. E qual é a carga do acetato? A carga do acetato é -1. Bom, então quais são as técnicas para determinar a carga do carbono? Aqui eu teria, analisando a eletronegatividade, o carbono é mais eletronegativo. Então eu puxo o elétron para o carbono, puxo o elétron para o carbono, puxo o elétron para o carbono. Esse carbono tem carga -3. Muito bem. Qual é a carga desse carbono? Esse carbono tem a carga de... O oxigênio é que puxa o elétron, então ele fica mais 2. O oxigênio puxa o elétron, ele fica -1. Qual é a carga desse carbono? A carga desse carbono é mais 3. Afinal, qual é a carga do carbono no acetato? Mais 3 com -3, a carga do carbono como um todo, a carga do carbono será a carga 0. Porque você está reparando que no ânion acetato, o carbono do grupo metil tem carga -3 e o carbono do grupo carboxílico tem carga mais 3. Então, a carga total é 0 para o carbono. O carbono do acetato tem carga 0. Posso conferir e comprovar através da maneira matemática. Se eu tenho no total de 2 carbonos, cuja carga eu quero determinar, que eu quero provar que é 0, tenho 3 átomos de hidrogênio, que sabemos tem carga mais 1. E temos 2 átomos de oxigênio, que sabemos que tem carga individual -2. Mas o grupo acetato apresenta carga -1. O acetato tem um elétron que era
do H que foi embora. Quando era ácido acético, esse elétron havia uma ligação covalente. Como o H foi embora, deixou o elétron. Então o acetato tem carga negativa, muito importante porque na soma das cargas 2x com 3H, que vale mais 1, 2O, que vale menos 2, a soma das cargas não é zero. A soma das cargas é menos 1. Na determinação do NOx de um elemento de um ânion, a soma das cargas tem que ser igual ao valor do ânion. E aí então nós temos 2x mais 3 menos 4 igual a menos 1, 2x igual menos 1, e aqui mais 3 com menos 4 dá menos 1, passa para cá dá mais 1. Então 2x igual a 0, x igual a 0. Por que dar tanta importância para o NOx? Temos que dar essa importância para o NOx porque nós temos aqui duas equações de oxidação, nas quais as duas está havendo redução. Como é que eu sei? Eu sei porque o texto dizia que eram potenciais de redução. Vamos comprovar? O carbono determinado ou pela força de eletronegatividade ou pela somazinha das suas cargas é carga mais 4. Ao passar para o acetato, que tem carga 0 no total, esse processo é uma redução. Da quarta marcha, tu reduz para o ponto morto. É uma baita de uma redução. Então esse potencial é potencial de redução. E ele vale menos 0,3 volts, dado do problema. Vejo que o oxigênio molecular, ao passar para a água, ele está passando de 0, que nós determinamos, porque não existe força que atraia mais elétron do que o outro, passando para a água, na qual o oxigênio tem NOx menos 2. E os demais? Os demais não precisam olhar, porque não mudaram. Os hidrogênios positivos continuam positivos na água. O hidrogênio na água não é carga positiva, uma vez que o oxigênio levou o elétron. Passar de 0 para menos 2 também é uma redução. Tu está no ponto morto e puxou um Ré, a segunda marcha Ré. As duas equações têm potencial padrão de redução. A primeira negativa, a segunda positiva. E aí então entra agora uma outra lembrança que nós ainda reforçaremos em eletroquímica. Campo elétrico. Nós temos um campo elétrico formado toda vez que nós temos placas carregadas de forma diferente. A placa negativa é o cátodo. Cátodo. Aliás, quando você vê televisão, a imagem nos vem, principalmente nas televisões antigas, tinha um canhão fazendo um fluxo de cátions que era, com a técnica, distribuída em cores e se transformava em movimento. A televisão e os nossos sinais elétricos, coloridos ou não, são elétrons que vêm pela nossa retina. Muito bem. Então, existe o raio catódico, que é o elétron acelerado. Raio catódico porque partem do cátodo. Cátodo é o polo negativo parado. O cátodo é o parado. O cátion, íon, como já dissemos, é como se fossem pernas, é como se fosse viajante. O cátion machão, o cátion positivo, ele caminha para o cátodo. Então, três coisas com certeza. O que é cátodo? É a placa negativa. O que o cátion faz? Atrai cátion. O cátodo atrai cátion. Por quê? Por ser negativo, pelas forças elétricas, atrai as contrárias. Então, cátodo é o polo negativo, fonte de elétron. Cátodo atrai o cátion, que vai fazer o quê? O cátion, quando chega lá, por exemplo, o sódio, o cátion sódio, vai capturar o elétron. E ao capturar o elétron, se reduz. Então, de novo,
o cátodo, três coisas. É um polo negativo. Segundo, atrai cátion. E o que vai acontecer? Redução. O cara vai se reduzir porque vai receber o que ele quer. Vai receber elétron. E o polo carregado positivamente para o sistema elétrico de corrente contínua. O polo positivo é chamado de ânodo. Odo é o parado. Ânion, cloro negativo é ânion. Por que é ânion? É como se tivesse pernas. Ion quer dizer viandante, viaja para o ânodo. Então me diz três coisas sobre o ânodo. Primeiro, ânodo é a placa positiva. Segundo, o ânodo atrai o ânion por cargas contrárias. O ânodo atrai o ânodo. E o que vai acontecer no ânodo? Aquele cloro negativo, que tem elétrons sobrando, ao chegar num local que tem altamente falta de elétron, vai ser-lhe roubado o elétron. O elétron vai ser roubado e ele sai na forma zero. Então, de negativo, sobe para zero. De negativo para zero é uma subida, é uma oxidação. Então, ânodo, placa positiva, atrai o ânion negativo e oxida. Com esses três conceitos, podemos agora voltar ao nosso texto, que ali na frente vai nos trazer a pergunta. Qual é o texto? Entender que nós não podemos obter energia, sendo que os dois processos querem fazer a mesma coisa. O que o carbono quer? Quer se reduzir. O que o oxigênio quer? Quer se reduzir. Assim não dá. Alguém tem que se oxidar. Alguém tem que, conforme o texto, em uma célula microbiológica, tem que liberar elétron. Alguém tem que dar elétron para o outro receber. Não podem os dois receberem. Como está aqui, ó. O gás carbônico está recebendo elétron. O oxigênio molecular está recebendo elétron. Todo mundo quer. Assim não dá. Alguém tem que ceder para o outro receber. Por isso, nós teremos necessariamente duas reações. Uma reação catódica. Então, vamos lá. Reação catódica. O que é redução catódica? Redução catódica é aquela que... redução catódica, a palavra já está dizendo, é aquela que faz redução. E se faz redução, tem que receber elétron. Olha o nosso sódiozinho que nós usamos para modelo. Como é que o sódio reduz para sódio zero? Recebendo elétron. Não são os dois que vão receber. Um deles vai receber. E quem vai produzir o oxigênio, quem vai receber elétron, será o oxigênio molecular. A reação catódica será a reação indicada pela segunda reação. A segunda reação, oxigênio mais 4 hidrogênios mais 4 elétrons, vai me dar água. E qual é o potencial? Esse potencial, como é redução, como é o processo redutor, eu vou pegar o processo original. Originalmente, o oxigênio molecular está reduzindo. Originalmente é um potencial de redução. Originalmente tem valor mais 0,4. Muito bem. Se a equação do oxigênio eu a tomei redutoramente, a primeira eu vou ter que trocar. Eu vou ter que fazê-la, se aqui foi redução, eu vou ter que fazer oxidação. Ora, se redução é receber elétron, oxidação é ceder o elétron. Então eu vou ter que pegar essa reação e pegá-la ao contrário. Porque se eu jogar ao contrário, aonde que o elétron vai? O elétron vai para a direita. Ele, elétron indo para a direita, será o elétron que estará sendo cedido para o oxigênio receber. Esta biocélula microbiológica libera elétron. E a liberação do elétron, que eu estou me referindo, está aqui. O acetato, que nós vimos que tem carga negativa
que tem carga zero no seu total, estará passando para CO2, que tem carga positiva. Passar de carga zero para carga mais 4 é uma oxidação. Reação de oxidação não acontece no ânodo, é uma reação anódica. O que é o ânodo? O ânodo é o polo positivo. O que acontece no ânodo? A atração de ânion. E o que acontece no ânodo? Oxidação. E a oxidação se faz cedendo elétron. Resumindo a conversa, se a equação de baixo eu peguei na forma redutora, a equação de cima eu pego na forma oxidante, que significa inverter direita com a esquerda. E, principalmente, se agora é um processo oxidativo, é um processo em que o potencial padrão continuará 0,3. Porque o potencial padrão, ele sempre será 0,3. Poderemos confirmar de que o potencial de oxidação é exatamente igual ao potencial de redução. Claro, um potencial tem um sinal, outro tem outro sinal. O potencial de redução do acetato é menos 0,3. De redução é menos 0,3. O potencial de oxidação, porque agora ele estará passando de 0 para mais 4. O potencial de oxidação será quanto? Mais 0,3. Então aqui tem um detalhe muito importante. Se ambos vieram na forma redutora, temos que passar um deles para a forma oxidante. Passei para a forma oxidante a reação do acetato. Com um detalhe, na segunda reação, eu estou vendo a liberação de 8 elétrons. Ele se oxida liberando elétrons. E na forma redutora, ele está recebendo 4 elétrons. Aí não dá, aí não pode. Se alguém dá 8, os 8 têm que ser recebidos. Então nós temos que fazer um balanceamento dos elétrons. Balanceamento no sentido de que tem a mesma quantidade. Para que tenha a mesma quantidade, 8 é um número bom, 8 é um número bom, vou manter o 8 como número bom, e por isso a equação de oxidação do acetato vai continuar igual. Eu tenho então, esse 2 é o 2 do número da equação. O acetato continua igual, a água continua igual, CO2 continua igual, 7H+, continua igual, 8 continua igual. Bom, então me diga, esse potencial padrão é potencial de quê? É potencial de oxidação. Oxidação, porque o carbono que tem carga zero está indo para carbono 4. E qual é o potencial de oxidação? O potencial de oxidação do acetato é 0,3. Com um detalhe fundamental: se na redução era menos, agora será mais. Preciso te falar de algo que nós veremos nas aulas com mais calma depois. O potencial é do elemento e independe de eu ter multiplicado ou não. Certo? Então, eu que tenho o potencial do acetato como sendo 0,3, se o valor é 0,3, o valor será 0,3. Quer se oxide, quer se reduza. O sinal você verá, porque você não vai decorar a tabela. Se o potencial é menos 0,3, nesse processo, que é o processo de redução, 0,3 também será o processo de oxidação, desde que troque o sinal. Estou insistindo isso porque na equação de baixo estava legal, é um processo de oxidação. E na equação de cima, que eu multipliquei por 2, Qual é o potencial? Primeiro, é a equação do que está aqui, é o potencial de redução. Esse potencial é de redução. Está dando certo. Está dando certo porque não podem os dois estarem reduzindo, não podem os dois estarem se oxidando. Um tem que oxidar, outro reduzir. Ou troca, um reduz, outro oxida.
Muito bem. E de quem que estamos falando? Estamos falando do oxigênio virar água. Oxigênio virar água, qual é o número dele mesmo? Oxigênio virar água, qual é o número dele? Qual é o número dele, cara? Fala pra mim! 0,8. 0,8. Ah, mas eu multipliquei por 2. Não interessa. Esse potencial é o potencial para o elemento. Não é como veremos em termoquímica. Uma reação química libera 144 quilocalorias por mol queimado. Aqui produz uma energia elétrica pelo elemento que está envolvido no processo. Então, mesmo que eu tenha multiplicado por 2, não multiplico por 2. Eu só tenho que ser coerente. O oxigênio, na sua redução, era mais. O oxigênio continua sendo na sua redução, então continua mais. Portanto, qual é a equação global nesse balanceamento? Por que nesse balanceamento? Porque eu, com toda alegria, vou entender que os 8 elétrons que serão liberados pela oxidação do acetato, a oxidação do acetato libera 8 elétrons. Esses 8 elétrons são absorvidos no sistema respiratório. O oxigênio vai se transformar em água, absorvendo 8 elétrons. Então eu posso perfeitamente cancelá-los, como posso cancelar também das 4 moléculas de água, eu posso cancelar 2. Vou poder então colocar à direita a quantidade de 2H2O. Das 4, 2 foram canceladas, então eu tenho 2H2O na direita. Esta é a equação. E os Hs? Eu tinha 8 prótons à esquerda, tenho 7 prótons à direita. Naturalmente, eu posso cancelar os 7 prótons e vou tirar 1, vai tirar 7 e vai permanecer 1. Então, qual é a equação global? É o processo no qual o acetato, por ação bacteriológica, o acetato, com 2 quantidades de oxigênio molecular, pela ação de um próton, vai me produzir gás carbônico, vai me produzir 2 de água e vai me dar uma energia. Qual é a energia positiva que vai dar? Qual é o delta? Qual é o potencial elétrico que vai me dar? 1,1 volts. Muito bem. A pergunta da questão é, nessas condições, qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série são necessárias para obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Uma célula, pelo que nós analisamos, produz 1,1 volts. Ora, se uma célula equivale a 1,1 volts, vamos então deduzir que para conseguirmos 4,4 volts, basta o fator unitário, no qual a grandeza 1,1 volts equivale a uma célula ligada em série. Esse fator unitário, no qual o numerador equivale ao denominador, nos proporciona a possibilidade de eliminar a unidade indesejada, volts, nesse caso. E quantas células permanecem? A divisão dá 4 e o valor, a unidade final, é célula. Então serão 4 células. O que nos leva à resposta final de em B de bola. Parabéns, parabéns, Totti, ao seu dispor.